Dentro do seu computador existem dezenas de microchips com dezenas de bilhões de transistores. Você talvez saiba que esses transistores são a base de toda a tecnologia. São fabricados em fábricas que custam bilhões de dólares e têm apenas alguns nanômetros de tamanho. Mas o que você talvez não saiba é que essa rede de bilhões de transistores é na verdade organizada. Muito parecido com blocos de Lego conectados juntos para montar um conjunto de Lego, como a Millennium Falcon de 7.541 peças. Neste vídeo, vamos explorar como os transistores dentro do seu computador são como blocos de Lego, como os transistores realmente são e como eles funcionam. Lógica básica e, finalmente, como 26 bilhões de transistores são organizados nas diferentes seções da processador. Então, vamos direto ao assunto. Vamos começar explorando os blocos de Lego e os transistores. Nessa analogia, vamos comparar um transistor a um único pino de um bloco de Lego. Sozinhos, nenhum dos dois faz muita coisa. No entanto, quando alguns transistores são conectados, eles formam uma célula padrão, que é o bloco de construção fundamental de todo processador e GPU. Da mesma forma, vários pinos formam uma peça de Lego, que é o bloco de construção para todas as criações de Lego. Por exemplo, dois transistores conectados juntos formam uma célula padrão inversora. 4 transistores conectados juntos formam uma porta NAND e 6 transistores formam uma porta OR. Há várias outras células padrão feitas ao conectar transistores. E da mesma forma, existe uma grande variedade de peças de Lego com diferentes números de pinos e formatos. Mas antes de explorarmos algumas das células padrão mais complexas, primeiro precisamos entender como funciona uma das células padrão mais simples. Vamos examinar o inversor, que é análogo a um bloco de Lego 1x2. Sua função é simplesmente receber uma entrada 1 e fornecer uma saída 0, ou vice-versa. Este inversor tem um símbolo lógico assim, e as células padrão se parecem com isto. Essencialmente, células padrão como este inversor são a estrutura física real de uma porta lógica. E é isso que você veria se pudesse abrir e dar um zoom em uma visão nanoscópica do processador no seu smartphone. Então vamos ver como isso funciona. Na parte inferior da célula padrão, há 2 transistores construídos sobre uma base de silício. Vamos focar em um desses transistores, que foi um pouco simplificado para facilitar esta explicação. Dentro desse transistor há algumas partes principais: a porta, o canal e o dielétrico, que é uma barreira que separa os dois e impede que a eletricidade passe. Além disso, em cada lado do canal e acima da porta, há contatos metálicos conectados a vias verticais que são usadas para entrada e saída de eletricidade para as partes correspondentes. Então, como esse transistor funciona? Bem, quando um volt é aplicado ou inserido na porta, a eletricidade consegue fluir pelo canal, basicamente conectando um lado do canal ao outro. No entanto, quando 0 volts é aplicado à porta, a eletricidade não consegue fluir, resultando na separação ou isolamento elétrico dos dois lados do canal. Uma analogia rápida é pensar no canal e na porta como uma torneira de água e sua alavanca. Quando a alavanca é aberta, a água pode fluir, e quando a alavanca é fechada, a água para. O nome desse transistor é FinFET tipo N, devido ao seu formato semelhante a uma barbatana. Aqui está o símbolo de um transistor simples do tipo N. E novamente, quando um volt é aplicado à porta, a eletricidade pode fluir através do canal. Vamos trazer um segundo transistor aqui, que tem o mesmo formato FinFET, mas funciona de maneira um pouco diferente e é chamado de transistor tipo P. Especificamente, ele foi projetado para operar de forma exatamente oposta. Onde, quando um volt é aplicado ao GAT, a eletricidade não pode fluir pelo canal. E quando 0 volt é aplicado ao GAT, a eletricidade pode fluir. Usando nossa analogia da torneira de água de antes, esse transistor é como uma torneira defeituosa, onde, quando a alavanca está para baixo, a água está ligada,
e para desligar a água, você precisa levantar a alavanca ativamente. Este é o símbolo do transistor tipo P, e o círculo no GAT indica a funcionalidade invertida. Agora que temos dois transistores, um do tipo N e outro do tipo P, vamos conectar o gate entre os dois e unir os contatos de entrada do gate em um único contato. Como resultado, uma única tensão de entrada no gate, que pode ser de 1 volt ou 0 volts, vai para o gate compartilhado e controla ambos os transistores. Porque os transistores do tipo N e do tipo P são opostos um ao outro. Quando os 0 volts são aplicados ao gate, o transistor do tipo P permite que a eletricidade flua pelo canal e é considerado ligado, enquanto o do tipo N estará desligado. E então, quando 1 volt é aplicado ao gate, os FinFETs do tipo N e do tipo P trocam de ligado para desligado, e o do tipo N permite que a eletricidade flua, enquanto o do tipo P não permite. O próximo passo é trazer os trilhos de energia e terra acima dos transistores. O trilho de energia fica em 1 volt e o trilho de terra em 0 volts, e eles sempre permanecem em 1 e 0 volts. Em seguida, adicionamos alguns fios ao projeto e, para isso, usamos os pontos de contato e construímos vias verticais que conectam ambos os lados do transistor. Junto com os trilhos de energia para uma camada de fios chamada de interconexões locais, os trilhos de energia, vias e interconexões são simplesmente fios feitos de metais condutores, como cobre, tungstênio ou alumínio. E apenas conduzem eletricidade por caminhos intrincados de fios. Vamos adicionar um rótulo para a entrada, que é o fio elétrico que se conecta ao gate compartilhado, e um rótulo para a saída aqui, que se conecta ao fio de interconexão local ligado a um lado de cada um dos dois transistores. Agora que temos uma célula padrão completa, o que acontece quando 1 volt é aplicado na entrada? Bem, 1 volt percorre até o gate compartilhado que controla ambos os transistores. E como resultado, o transistor tipo N liga e o transistor tipo P desliga. Com o transistor tipo N ligado, a eletricidade pode fluir pelo seu canal, o que resulta em 0 volts do trilho de aterramento viajando pelos interconectores locais, descendo por uma via vertical, passando pelo canal do N-Type FinFET, depois subindo novamente por uma via vertical do outro lado, atravessando uma seção separada de interconectores locais e, finalmente, chegando à saída. Assim, a entrada de 1 volt resulta em uma saída de 0 volts ao mesmo tempo, porque a mesma entrada de 1 volt controla o transistor tipo P, que está desligado, nenhuma eletricidade passa por ele e essa seção do fio fica isolada. Então, o que acontece quando 0 volts são aplicados na entrada? Bem, o oposto acontece. O transistor do tipo P liga e o barramento de 1 volt é conectado através dos fios de interconexão local e vias pelo canal do P-Type. Sobe por uma via vertical até a saída, assim transformando um 0 em um 1. Ao mesmo tempo, o transistor do tipo N está desligado e essa seção do fio fica isolada. Uma coisa a se notar é que, embora esses fios possam parecer estruturas tridimensionais flutuantes, todos os espaços vazios, na verdade, são preenchidos com um material isolante chamado dielétrico. Essa pode ter sido uma explicação um pouco longa, mas entender de verdade a função básica da célula padrão inversora é fundamental para compreender as mais complicadas, como este portão NAND, este portão AND ou este portão XOR, que vamos discutir em breve. Agora vamos parar um instante e discutir alguns detalhes que podem ser ensinados em um curso de engenharia elétrica. Aqui está o símbolo de um inversor e sua tabela lógica. E novamente, uma entrada de 1 gera uma saída de 0 e vice-versa. Em seguida, aqui está o esquema onde você pode ver o barramento de alimentação de 1 volt acima e o barramento de terra de 0 volt abaixo. E aqui estão os dois transistores simplificados, com o de baixo sendo do tipo N e o de cima do tipo P. A entrada dos gates está conectada juntas, porém, normalmente as separamos e rotulamos com o mesmo nome de entrada.
Em seguida, a saída é posicionada no meio dos dois transistores. Como resultado, quando um volt é aplicado à entrada A saída é conectada ao trilho de aterramento, e quando zero é aplicado, a saída é conectada ao trilho de alimentação. Agora que exploramos completamente esse inversor, vamos mergulhar em alguns dos mais complicados. Células padrão, como estas. Portas NAND e NOR com 4 transistores, as portas AND e OR com 6 transistores e as portas exclusivo OR e exclusivo NOR com 10 transistores dentro delas. Primeiro, no entanto, vamos continuar discutindo como as células padrão são, como blocos de Lego. Como mencionado anteriormente, existe uma grande variedade de células padrão construídas conectando diferentes quantidades de transistores usando as interconexões locais. E da mesma forma, existe uma grande variedade de peças de Lego construídas conectando diferentes quantidades de pinos em várias configurações. Então, para continuar nossa analogia, se um pino de Lego é um transistor individual e os blocos e peças de Lego são células padrão, o equivalente a um conjunto de Lego é uma célula macro. Por exemplo, aqui estão 350 peças de Lego usadas para montar um conjunto de Lego de um Starfighter. E, da mesma forma, aqui estão aproximadamente 160 células padrão conectadas para formar uma célula macro, que pode somar 2 números. Para conectar cada uma das 160 células padrão, é usada uma camada superior de vias e fios verticais, chamada metal 1 ou M1. Quando damos um zoom, podemos encontrar as células padrão individuais, todas encaixadas entre várias fileiras dos trilhos de energia de 1 volt e de aterramento de 0 volt. Como você já deve ter percebido, esse circuito usa uns e zeros binários, e os números de entrada que são somados são enviados para essa célula macro. Usando 1 volt ou 0 volt nesses dois conjuntos de 32 fios, e então a saída binária é transmitida por esses 33 fios aqui, vamos continuar essa analogia. Assim como existem milhares de conjuntos diferentes de Lego, há uma grande variedade de células macro diferentes, algumas contendo milhares e milhares de células padrão dentro delas. Por exemplo, uma função mais complicada é a multiplicação, que recebe 2 números, multiplica-os e depois fornece o resultado. No entanto, para realizar a multiplicação, precisamos de uma célula macro muito maior, como esta aqui, que é construída a partir de 6.100 células padrão. A complexidade da célula macro de multiplicação de 32 bits é semelhante à complexidade deste conjunto Millennium Falcon da Lego, construído com cerca de 7.500 peças de Lego. Uma observação é que as células macro também são chamadas de módulos, blocos funcionais, unidades funcionais ou simplesmente blocos ou unidades. Então, agora que já vimos algumas células macro, qual é o próximo passo? Bem, várias células macro são combinadas em um núcleo IP, e então vários núcleos IP são combinados em um núcleo ou acelerador de hardware. E esses elementos são então combinados em um chip completo, como este processador, que pode ser encontrado dentro do encapsulamento da processador montado em uma placa-mãe. Os processadores são incrivelmente complexos, com dezenas de bilhões de transistores dentro deles, então aqui vai um pouco de informação sobre como eles funcionam. Novamente, usando peças de Lego, são objetos bem simples. Por exemplo, essa pilha de blocos de Lego pode machucar quando você pisa nela, mas no geral não é tão interessante ou impressionante. No entanto, quando você monta meticulosamente milhares de peças de Lego juntas, você pode construir uma criação de Lego impressionante. Da mesma forma, um transistor individual pode parecer algo bem comum. E uma célula padrão ou uma porta lógica básica que só pode inverter um 1 para 0 não é tão útil assim, sozinha. No entanto, o segredo é que, quando você tem dezenas de milhares de cientistas e engenheiros montando bilhões de células padrão e portas lógicas juntas, no que pode ser considerado um conjunto de Lego com bilhões de peças. Bem,
Então, nós conseguimos um circuito integrado, capaz de navegar na internet, reproduzir vídeos do YouTube ou rodar jogos com gráficos incríveis. Aliás, até agora, mostramos para você a camada de interconexão local das células padrão e uma camada metálica chamada M1, que é usada para construir pequenos macrocélulas. Na verdade, as processador S usam cerca de 17 camadas metálicas de fios conectados entre si para formar as macrocélulas, núcleos IP, núcleos e outras seções da processador. As CPUs são dispositivos incrivelmente poderosos, mas, no fundo, são apenas um monte de transistores e portas lógicas conectados entre si usando quilômetros de fios. Então vamos voltar a explorar algumas das células padrão mais complexas. Especificamente, vamos começar com esta porta NAND, depois a porta AND, e em seguida discutir os outros tipos de portas lógicas. Esta porta NAND executa a lógica de AND seguida por um NOT. Usando a analogia do Lego, a porta NAND seria equivalente a um bloco Lego de 2x2. Vamos avançar um pouco mais rápido do que na nossa explicação do inversor e começar com a lógica, símbolo, tabela verdade e esquema. Para construir uma porta NAND, usamos 2 transistores do tipo P em paralelo acima e 2 do tipo N em série abaixo. As 2 entradas da porta NAND são conectadas a um dos terminais de cada porta dos transistores e a saída fica no meio dos canais. Para que a saída seja 0, ambas as entradas precisam ser 1. Assim, ligando ambos os N-types e criando um caminho do trilho de terra até a saída. Para que a saída seja 1, precisamos que um ou ambos os transistores P-type estejam ligados, assim criando um caminho do trilho de energia de 1 volt até a saída. Vamos ver como transformamos essa lógica em uma célula padrão física. Aqui estão os 2 transistores P-type acima e os 2 N-type abaixo, assim como os trilhos de energia e terra para controlar esses transistores. As 2 entradas, rotuladas como entrada A e entrada B, estão conectadas ao centro de cada uma das portas, que atravessam um conjunto de transistores N-type e P-type. Para construir os transistores P-type, em paralelo, conectamos o trilho de energia a um lado de cada um dos transistores, e a saída é conectada no meio. Você pode ver que quando um ou ambos esses transistores P-type estão ligados, o que acontece quando um 0 é aplicado a qualquer uma das entradas, então o trilho de 1 volt é conectado através desse transistor P-type à saída. Como resultado, uma entrada de 0,0. 0 ou 1, 0 resulta em uma saída de 1. E novamente, esses transistores estão em paralelo, porque um ou ambos precisam estar ligados para que 1 volt viaje até a saída. Agora, vamos olhar para os transistores do tipo N, que estão colocados em série uns com os outros. Para montar isso, o trilho de terra é conectado a um lado de ambos os transistores, e a saída é conectada ao lado oposto. Portanto, para que 0 volts do trilho de terra passe por esses transistores, ambos os tipos de extremidade precisam estar ligados, o que acontece quando ambos os tipos de extremidade estão conectados a 1 volt. Assim, uma entrada de 1 resulta em uma saída de 0. Novamente, esses transistores estão em série porque ambos precisam estar ligados para permitir que a eletricidade passe. Uma observação é que até agora temos mostrado o trilho de energia acima e o trilho de terra abaixo. No entanto, na macrocélula de adição que mostramos anteriormente, os trilhos de energia e terra são alternados. E, portanto, metade das células padrão tem o trilho de energia abaixo e o de terra acima. Para acomodar isso, a célula padrão é invertida, com os transistores do tipo P embaixo e os do tipo N em cima. Mas ainda funciona da mesma forma e se girarmos a câmera, bem, parece igual ao que era antes. Falaremos dos outros portões lógicos em instantes. Mas primeiro, queremos dizer que esse roteiro de vídeo foi na verdade um dos mais difíceis de escrever nas primeiras 28 versões do roteiro. Nós estávamos tentando explicar como as células padrão funcionam e como os portões lógicos são usados para multiplicar 2 números.
No entanto, decidimos mover a lição sobre como os portões lógicos realizam operações matemáticas para um vídeo totalmente separado e focar este vídeo no design das células padrão. Como resultado, este vídeo passou por quase 54 revisões de roteiro, e em 6 ocasiões eu simplesmente descartei grandes trechos e reestruturei todo o roteiro. Então, temos um pedido para você, espectador. Se você gostou de assistir a este vídeo e aprendeu algo novo, poderia tirar alguns segundos para escrever um comentário rápido abaixo, se inscrever no canal, curtir o vídeo e, mais importante ainda, compartilhar com um amigo, familiar ou colega. Nós ficaríamos muito agradecidos. Muito obrigado. Vamos agora dar uma olhada neste portão AND. Aqui está o esquema, junto com a tabela lógica. Basicamente, um portão AND é uma combinação de um portão NAND com um inversor acoplado. Vamos dar uma olhada na célula padrão aqui. Você pode ver o portão NAND com 2 entradas e a saída do portão NAND sendo levada para a entrada do inversor, com a saída geral bem aqui. Como resultado, quando inserimos 2 1s, a saída também é 1. No entanto, se uma ou ambas as entradas forem 0, então a saída é 0. Os circuitos lógicos NOR e OR usam configurações muito semelhantes às portas NAND e às células. Uma porta NOR é simplesmente uma porta NAND, mas com 2 transistores do tipo P conectados em série e os do tipo N em paralelo. E então, uma porta OR é uma porta NOR com um inversor adicionado. Pause o vídeo para entender a lógica OU exclusivo e NOR exclusivo. As portas são um pouco mais complicadas e exigem um total de 10 transistores cada. Como a lógica precisa considerar apenas uma das entradas ativada, aqui está a célula padrão para uma porta OU exclusivo. Vamos passar alguns segundos sobrevoando e mostrando as diferentes camadas. Então, veja se você consegue desenhar um esquema e descobrir como ela funciona. Em seguida, aqui está o esquema correspondente. E aqui está como fica com uma entrada de 1 e 0. E aqui está com uma entrada de 0 e 0 e depois uma entrada de 1 e 1. Quando olhamos para uma porta NOR exclusiva, vemos que ela é bastante semelhante, apenas com os transistores N-type e P-type em série e paralelo invertidos. Então, uma pergunta é: como fazemos uma porta AND com 3 entradas? E quanto a uma porta OR exclusiva com 4 entradas? Vamos encerrar esta aula discutindo alguns detalhes técnicos importantes e observações. O primeiro é que esse circuito é chamado de semicondutor de óxido metálico complementar, ou circuito CMOS. Isso se deve aos 2 tipos de transistores, tipo N e tipo P, que funcionam de forma oposta um ao outro. Esses circuitos têm alta tolerância a ruído e baixo consumo de energia porque um dos pares de transistores está sempre desligado. E, se projetados corretamente, nunca há um caminho entre o trilho de 1 volt e o trilho de terra. A segunda observação é que, embora a explicação de como um inversor funciona tenha levado cerca de 10 minutos, na verdade, fisicamente, isso leva apenas alguns picosegundos, ou 10 elevado a menos alguma coisa. 12 segundos entre a entrada mudando de 0 para 1 volt para os gates, e então para os transistores mudarem seus estados, e depois para 0 volts do trilho de terra chegar até a saída. Com cada célula padrão levando alguns picosegundos para completar sua lógica, a célula macro de multiplicação, com mais de 6.000 células padrão, leva cerca de 150 a 200 picosegundos. Entre as entradas chegando e todas as células padrão completando sua lógica e mudando seus estados para fornecer o valor correto nos fios de saída, a terceira observação é que os transistores são incrivelmente complicados. Por exemplo, a maioria dos FinFETs é construída a partir de múltiplas barbatanas para melhorar as características elétricas. Se você está se perguntando como os transistores são feitos ou como eles funcionam,
Bem, estamos planejando vários vídeos que vão explorar a fabricação de transistores, a física dos transistores, por que os circuitos CMOS usam transistores do tipo P em cima e do tipo N embaixo, e a evolução e o futuro do design de transistores. Inscreva-se para não perder. A última observação é que gostaríamos de agradecer ao Matt Van, que foi fundamental para nos ajudar a obter esses layouts precisos de células padrão. Ele comanda o canal do YouTube Zero to ASIC Course e recomendamos que você dê uma olhada se quiser aprender mais sobre design de circuitos integrados. Além disso, ele administra um serviço chamado Tiny Tape Out, que permite que você fabrique seu próprio circuito integrado. Agradecemos a todos os nossos patrocinadores do Patreon e membros do YouTube por apoiarem nossos vídeos. Para apoiar financeiramente nosso trabalho, acesse os links na descrição abaixo. Aqui é a Branch Education e nós criamos animações em 3D que exploram profundamente a tecnologia que impulsiona o nosso mundo moderno. Assista a outro vídeo da Branch clicando em um desses cartões ou clique aqui para se inscrever. Obrigado por assistir até o final.